Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para falar do nosso mercado imobiliário, dos fundos imobiliários, com o objetivo sempre de desmistificar esse mercado que todo brasileiro é apaixonado, mas que de uma forma ou de outra tem dificuldade de entender. Mas vamos lá, pessoal. Hoje tem um presente muito especial. E esse presente é uma assumidade em fundos imobiliários. É o professor Arthur Moraes, que é uma figura consagrada, tem o seu programa no Infomoney, tem os melhores cursos, os cursos mais didáticos, mais completos, mais elucidativos, que vocês já devem conhecer, obviamente. Mas ele está aqui com a gente hoje e eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar fazendo com ele esse programa. É uma oportunidade que me honra muito, me deixa muito feliz, porque estar perto dos bons é se tornar bom. Portanto, vamos lá, né, Arthur? Com vocês, pessoal, o professor Arthur Moraes. Arthur, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história. Você começou a me contar outro dia, nós estávamos num encontro rápido, e eu me surpreendi, confesso que eu me surpreendi com a trajetória, achei incrível, já era um admirador, passei a ser um grande admirador. Arthur, conta um pouquinho da sua história para a gente, a sua origem, sua trajetória, e depois eu vou me aprofundar aqui em algumas questões. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado. Que bacana saber que você também está fazendo esse conteúdo e ajudando, passando o que você conhece para as pessoas, né? O mercado imobiliário realmente desperta paixões, desperta interesse, não desperta medo, que é uma coisa muito diferente no mundo dos investimentos, né? Falando um pouco da minha história, eu comecei muito cedo, aos 21 anos, a trabalhar com bolsa de valores, numa corretora de valores. Porque meu pai trabalhou 50 anos, até pendurar a chuteira, trabalhou 50 anos com isso. E eu comecei a trabalhar com ele, era um moleque, tinha 21 anos de idade. E aí comecei a trabalhar com bolsa, com investimentos em ações e tal. Estamos falando de 1999. Nessa... Era velho. Eu continuo sendo novo, mas era mais novo ainda naquela época. Ele tem cara de menino, né, pessoal? Sim. Olha aí, o Arthur Moraes, outro dia ele veio me dizer que tem... 41. Mas vamos lá, paramos nos 20, Arthur, vamos lá. Estava com 21 anos, comecei a trabalhar com meu pai no mercado de ações, e aquilo é apaixonante, assim como depois a gente vai descobrindo que o mercado imobiliário também é apaixonante e tal. Já existia fundos imobiliários, eu não tinha a menor ideia do que era isso, não conhecia fundos imobiliários. E fui entendendo o que é investimento em ações, o que é investimento em bolsa, mercado financeiro e aprendendo cada vez mais. E estava na época cursando Direito e continuei. Eu sou advogado, por incrível que pareça. Pessoal, olha aí que vamos falar, tem um advogado na casa hoje. Me formei e não teve jeito. Assim, mercado financeiro não tem embargos infringentes, entendeu? Você errou, você paga, se acertou, você recebe. Eu falei, não, é isso que eu quero da minha vida. Ter feito direito foi muito bom, porque esse mercado é muito regulado, talvez só comparável ao mercado farmacêutico. Então é muito bom saber direito para trabalhar no mercado financeiro. Mas eu descobri que era isso que eu queria fazer da vida, né? Depois fui fazer uma pós em produtos financeiros de gestão de risco, mestrado em administração com ênfase em finanças e agora estou fazendo um doutorado também em administração. E no meio do caminho aí, eu descobri os fundos imobiliários, lá por 2010. Eu sei que você vai me perguntar isso daqui a pouco, então eu conto essa história dos fundos imobiliários mais adiante. E no mestrado eu tive a oportunidade de fazer a minha dissertação sobre fundos imobiliários. Então eu consegui com isso publicar alguns artigos acadêmicos sobre fundos imobiliários, são pouquíssimos no Brasil, e é uma contribuição importante, porque pode não parecer, mas academia e mercado se ajudam muito, se falam muito, e um artiguinho acadêmico acaba embasando, depois de um tempo, tomadas de decisão no mercado financeiro. Bom, você falou de 1999. E depois chegou em 2010. 2010, quando eu conheci fundo imobiliário, de uma maneira assim, super inusitada. Eu acho que quando a gente fala de fundo imobiliário, a gente não pode esquecer alguns nomes que foram os pioneiros aí, a quem a gente deve... Sérgio Beleza, como sempre. Beleza, meu gordo querido, favorito, meu gordo o urso do mercado imobiliário, do mercado dos fundos. Um beijo para vocês, espero que você esteja nos assistindo, se não tiver, vou te puxar a orelha. E o Arthur Parkinson, que era, na época, um executivo da Brascan, que hoje é Brookfield, né?
e também fez um dos primeiros fundos imobiliários, logo depois, ou em conjunto, eu não me lembro. Eu já era meio velho, talvez por isso não me lembro muito bem, mas são os nossos precursores aqui no Brasil. São realmente Sim. pioneiros, heróis. O Serjão, encontrei com ele outro dia tomando um café, não faz mais que 15 dias isso, adoro ele, que realmente a gente deve muito do que tem hoje a essa iniciativa. Porque ele se dedicou demais ao mercado de fundo imobiliário, eu me identifico muito com ele, às vezes eu penso por que eu resolvi, me apaixonei e resolvi ir de cabeça para esse mercado de fundo imobiliário, e eu penso nele, porque ele começou com bolsa, trabalhou com derivativos, depois trabalhou com ações. O dia que ele descobriu o fundo imobiliário, na verdade, ele descobriu o fundo imobiliário e trouxe isso, né, para o Brasil, ele falou, é aqui que eu quero ficar. E eu estou trilhando uma coisa parecida, porque trabalhei com ações, com todos os outros investimentos, não que eu não trabalhe, mas me identifiquei demais com o fundo imobiliário. Mas e por quê? O que te trouxe para esse? Porque geralmente quem está em ações, aquilo é uma cachaça, aquilo é um vírus. Né? Você pega, você começa a trabalhar com bolsa, você começa a trabalhar com ações. É delicioso, é maravilhoso. Aquilo é absolutamente inebriante, eu diria, né? Ao mesmo tempo que muito estressante, né? Mas e como é que surgiu a história dos fundos? Por que você foi se aprofundar tanto? Se tornou uma eminência nesse mercado, um professor? Enfim, como é que chegou nessa profundidade? O fundo imobiliário em si eu descobri trabalhando. Estava lá no meu dia a dia, que era acompanhar o videogame do mercado de ações. E de vez em quando alguns ativos entram em leilão na bolsa. Parece muito complicado, mas não é. É normal entrar em leilão. E aí eu vi que estava tendo um leilão de um código, de um ativo que eu nunca tinha visto, que eu não sabia o que era. E curioso e CDF que sou, resolvi entender o que era aquilo. E eu fui ver um fundo imobiliário. Foi assim que eu descobri que existia fundo imobiliário. Estamos falando de 2010. E aí eu fui atrás, achei o site do administrador, achei o relatório gerencial. Quando eu olhei, falei, caramba, como nem sabia que isso existia. Quer dizer, eu compro esse negócio aqui, e eu tenho participação nesses imóveis, eu vou receber algo, né, parecido com aluguel. Falei, será que é sensacional? E isso tem um potencial enorme. Eu vou estudar isso aqui e vou me aprofundar. Quem sabe um dia, né, me torne uma referência desse mercado. Para estudar, internet, Sérgio Beleza, fundoimobiliario.com.br e tal. E a primeira coisa que eu fiz foi comprar um pouquinho mesmo. Mas você quer aprender? Pele em risco. É isso aí. Não adianta ficar só ali na teoria. Eu vi, achei interessante, comprei um pouquinho, valor irrisório, e comecei a observar o que acontecia, ao mesmo tempo estudando o que era fundo imobiliário. E aí fui me apaixonando por aquilo. Porque, imagina, eu comecei muito moleque no mercado de ações, eu sou mal acostumado, Hamid. Porque o mercado de ações, ele é absolutamente seguro. É um mercado de bolsa seguro, não do ponto de vista de ganhar ou perder dinheiro, isso é negócio. Mas eu compro alguma coisa, 2 dias depois eu recebo o que eu comprei e quem me vendeu recebe o dinheiro que eu devo. Isso é feito automaticamente pela bolsa, é líquido e certo. Então eu já olhava para o mercado imobiliário, eu sempre soube que imóvel é bom negócio. Sempre soube, pô, é um bom negócio no mundo inteiro, como que não vai ser um bom negócio no Brasil? Mas eu tinha preguiça, eu falava, pô, quer dizer que eu vou investir em imóvel, eu vou comprar um negócio que quem vende tem medo de não receber o dinheiro, quem compra tem medo de não receber a escritura, e que vai demorar 60, 90, 120 dias. O que para você é comum, porque é o seu dia a dia, eu tinha o comparativo da bolsa. Eu falava, pô, eu compro, 2 dias depois eu recebo e pago, e não tem nenhuma preocupação. Essa é a segurança que eu estava dizendo. Então, quando eu descobri fundo imobiliário, eu falei, agora eu vou investir no mercado imobiliário. Agora eu vou começar a investir em imóveis finalmente. E aí, o que me faltava? Entender aquilo, como era, como funciona, como compra, vende. Isso, na época, eu já estava 10 anos fazendo isso da vida, já era automático para mim. O que tem dentro de um fundo imobiliário? Tem imóveis. Que imóvel tem? Tem um escritório, tem um shopping, tem um hospital, tem um galpão de logística? Opa, disso eu não entendo nada. Aí eu comecei uma viagem por este mundo do mercado imobiliário para aprender. Não sou um especialista do mercado imobiliário, você é isso que você faz da vida. Mas hoje eu tenho conhecimento suficiente para conseguir discernir minimamente
o que é um imóvel de qualidade, o que uma boa gestão pode fazer e tal. Continuo interessado e estudando sobre imóveis. A gente fala, eu falo sempre, eu repito isso sempre, e eu acho que é uma verdade. Eu acho que o Brasil, né, nossa característica como brasileiro, com uma cultura, queira ou não, descendente do português, que é mega patrimonialista, e do imigrante, que todo imigrante que veio para o Brasil também é super patrimonialista. Né? Nós temos uma carga aqui de imigrantes que são apaixonados por imóvel desde a época que eles estavam nos seus países de origem. Né? Então, acho que esse apego, essa vontade, essa afinidade, acho que essa é a palavra mais correta, essa afinidade com o imóvel está intrínseca no brasileiro. Eu acho que é no mundo inteiro. No mundo inteiro. Você vê o que tem de gente investindo em imóveis, em fundos imobiliários nos Estados Unidos, 1,3 trilhão de dólares. Sim. E 80 milhões de investidores. 80 milhões de investidores. Então, realmente um tema que faz parte das nossas vidas. Né? As ações estão um pouquinho mais distantes do cidadão comum. Exatamente. O mercado financeiro é uma coisa muito mais mistificada, muito mais desconhecida, mas o imóvel você convive com ele todo dia. Ou você passa vai em frente. Ou você mora ou você vai num shopping, ou você vai num hospital, ou você vai, enfim, aonde você vai num imóvel. Né? Eu ainda sou professor, né? Isso começou em 2012 na minha vida. Eu comecei a dar aula e aí descobri outra paixão também. Duas coisas que eu não vou me separar nunca é mercado financeiro e dar aula. São duas coisas que eu gosto muito. E eu tenho uma filhinha de 6 anos. Então, eu também quero ensinar para ela a cultura de investimentos e o que é fundo imobiliário. E aí, o que eu fiz? Eu passo pela Avenida Paulista sempre com ela e eu comecei a falar, esse hotel aqui dá para ganhar aluguel dele. Tem um hotel que pertence ao HTMX, ao Hotel Max Invest. Essa agência do Banco Santander dá para ganhar aluguel dela, que pertence ao SAAG, ao Santander Agentes. Esse prédio aqui, de alguns andares do Setenco Plaza, dá para ganhar aluguel dele, que pertence ao Rio Bravo Renda Corporativa. O Brazilian, onde era o antigo Banco Real e tal, dá para ganhar aluguel dele, que pertence ao Bicifund. Este shopping dá para ganhar aluguel dele, porque uma parte pertence ao XP Malls. Escolhe o imóvel que você quiser ganhar aluguel, que o papai vai comprar umas cotas para você. Não é difícil imaginar. E qual que ela escolheu? Shopping. O shopping. Obviamente ela escolheu o shopping. Esse foi o critério de escolha dela. Tem algo de quali, algo de aprofundado? Não. Mas eu não comprei uma fortuna, eu comprei um pouquinho e ela começou a entender. Aí agora o que falta? Tangibilizar para ela o retorno. Então eu comprei lá 10 cotas, isso vai dar uns R$6 e pouco, R$7 e pouco de rendimento. Eu vou começar a entregar em dinheiro para ela todo mês. Vai entrar na minha conta, não adiantaria eu mostrar um extrato para ela que ela não ia entender nada. Então vou começar a pegar em dinheiro e entregar todo mês na mão dela. E aí vou conseguir tangibilizar. Você acabou de me dar uma ideia fantástica. Eu acabei de ganhar um neto. Olha aí. Ele já tem uma poupancinha lá que a tia-avó deu. Que poupancinha? Fundo imobiliário dele, pô. Cara, você vê casa de ferreiro, espeto de pau. Como é que eu ainda não botei a grana do Bolezinho no fundo imobiliário? É amanhã mesmo. Eu vou te pedir uma consultoria. Tá? Fechado. Ainda não dá para eu andar com ele, mas ele é capaz de escolher a fazenda. Ele não vai dar para ele. E eu contei essa história porque você estava falando do quanto o imóvel a gente vivencia esse imóvel. Ele é próximo da gente. Quando vamos investir em ações, as pessoas têm muita curiosidade, muito medo, mais medo do que deveria, porque não é tão arriscado assim, mas não é tangível. Você fala, olha, você vai comprar ações de uma petroquímica que fica em Cubatão, de uma mineradora que fica lá no Nordeste e tal, não é tangível. Claro. Agora o imóvel, seja lá onde for que a pessoa mora no Brasil, ele passa em frente. Porque tem shoppings que pertencem ao fundo imobiliário no Brasil inteiro, agências bancárias do Brasil inteiro, galpões de vários estados já do Brasil. Não é só... Claro que o eixo Rio-São Paulo é onde está a maioria, mas principalmente por shopping, fundo imobiliário já chegou no Brasil inteiro. É verdade. Arthur, e como é que você acha que a gente pode ajudar as pessoas nisso? Porque... Na verdade, o nosso objetivo aqui é desmistificar, o nosso objetivo aqui
é tornar as coisas o mais transparentes Sim. possível. O último programa que a gente fez foi com o Giancarlo Nicastro, do CILA, da empresa de pesquisa, que foi para mostrar que por trás de uma decisão de uma equipe de gestão na compra de um imóvel, tem realmente um arcabouço de informação muito grande. Hoje, graças a Deus, e acho que muito pela iniciativa do Jean, no que diz respeito às pesquisas que ele tem feito de shoppings, de prédios corporativos e de galpões, a gente consegue informações super fidedignas de valores de transação, de valores de aluguel. Então você tem balizas reais, em tempo assim, instantâneo, do que está acontecendo naquela região com aquele tipo de imóvel, e se a tua decisão, que você tem às vezes uma parte muito do feeling, do seu instinto, da nossa percepção de mercado, né? Mas o embasamento numérico, um assim, laudo de avaliação, dizendo factual, né? É muito importante. Então, na verdade, o que a gente tem tentado fazer aqui é tornar esse assunto o mais desmistificado possível, o mais claro possível para o investidor, para ele se sentir confortável e passar a ser um investidor desse veículo que no mundo inteiro faz sucesso. Faz sucesso, entrega resultado e gera valor. E a mola propulsora das economias, porque os volumes de dinheiro que se investe no resto do mundo em fundo imobiliário, né, ele significa aquele patrimônio que a família tanto fala e que nós temos no nosso subconsciente ou no nosso consciente diariamente, a formação de patrimônio, a formação de renda para o futuro. Na época quando eu quiser me aposentar, eu tenho que ter uma base de renda sólida. Então, olha, eu já ouvi gente me perguntar, e até meio de uma forma jocosa assim, é possível viver de renda com fundo imobiliário? Eu respondi, você conhece alguém que vive de renda de aluguel? Todo mundo conhece. Todo mundo conhece alguém que tem 3, 4, 5 casas ou até mais e que vive daquela renda. Ora, então é absolutamente possível fazer isso via fundo imobiliário, atingindo centenas de imóveis de segmentos diferentes, com qualidades maiores do que a dos imóveis que a maioria das pessoas possui, né? Mas, Arthur, comparativamente falando, sem prejuízo de qualquer outra forma de investimento, né? Bom, o que você me fala do fundo imobiliário, das vantagens dos fundos imobiliários ou das desvantagens dos fundos imobiliários, de qual é o perfil de investidor que deve ir para o fundo imobiliário? Dá aqui para a gente um pouquinho dessa noção. Primeiro, começar dizendo que o que eu gosto, assim, que não é que fundo imobiliário é melhor ou pior do que alguma coisa, mas é uma melhor opção de investir em imóvel. A gente vai ver que o fundo imobiliário ele rende mais do que o imóvel e é mais seguro do que o imóvel. Então, pera lá, se é mais seguro e rende mais, eu preciso investir nisso. Se eu já invisto em imóvel, eu preciso investir nisso. Mas então eu tenho que vender todos os meus imóveis e trocar por fundo imobiliário? Claro que não. Mas ter as duas coisas é melhor do que ter uma só. Claro. Se imóvel fosse ruim, não tinha tanta gente que tinha formado patrimônio e transmitido patrimônio para os seus sucessores. O fato de uma coisa render mais não significa que a outra seja ruim. Não quer dizer que ele fez errado de comprar o seu imóvel. Se tiver um investimento que põe dinheiro no seu bolso, gera fluxo, ele é ótimo, realmente. Dá para fazer um pouco melhor se eu tiver diversificação com outras classes de ativos, e o fundo imobiliário vai me levar a isso. Então eu tenho uma carteira de imóveis residenciais, eu tenho um escritorinho lá, uma sala comercial, via fundo imobiliário eu vou incluir no meu portfólio um shopping, vários shoppings, galpões de logística, prédios corporativos, hotéis, agências bancárias, o que tiver. Então o fundo imobiliário ele vai ser essa alternativa de diversificação de investimento imobiliário com uma consistência de resultados. É um ativo de renda variável, significa dizer que o rendimento que entra todo mês ele varia conforme o lucro. Se o lucro do fundo é maior, entra mais rendimento no meu bolso. Se é menor, entra menos rendimento. Se tiver prejuízo, pode existir? Claro que pode existir. Qualquer investimento é suscetível de prejuízo. Se tiver prejuízo, não entra rendimento no meu bolso. A mesma coisa se eu tivesse um imóvel. A mesma coisa. Então, quem já investe em imóvel, esse aí está pronto para investir em fundo imobiliário. Bom, isso quer dizer que 90% dos brasileiros estão prontos para investir. Quem não investe, investiria. Claro. Investiria. Claro. É muito curioso isso. A minha vida inteira trabalhando com investimentos,
Você perguntar para alguém assim, você investiria na Bolsa de Valores? Muita gente fala, não, esse negócio é arriscado. Esse negócio é arriscado, eu tenho medo. Você investiria em imóveis? Imóveis eu investiria. O que ele sabe sobre o mercado de imóveis de fato? O que ele estudou sobre o mercado de imóveis? Muitas vezes nada. Mas ele não tem medo do mercado imobiliário, enquanto tem muito medo do mercado de bolsa. É tangível, né? É tangível. Vem o fundo de investimento imobiliário e faz esses dois mundos convergirem. E é por isso que a gente está aqui hoje. Que eu sou um cara nascido no mercado financeiro e você no mercado imobiliário. E a gente está aqui conversando. O que acontece? Vocês criaram o principal veículo para que este imóvel, para que este ativo, para que isso chegue de forma super democrática no Brasil inteiro. Porque hoje o cara que investe 10 mil reais e o cara que investe 10 milhões de reais tem acesso ao mesmo imóvel. E com o mesmo benefício. Exatamente. Ou seja, o imóvel, os fundos imobiliários têm vantagens tributárias, inclusive, para o investidor pessoa física. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Então, vamos pensar primeiro que via fundo imobiliário eu atinjo imóveis de qualidade que eu não teria. Eu não tenho dinheiro para ter uma participação no shopping. E hoje em dia minha filha já tem. Porque... Meu neto vai ter amanhã, tá? Porque... Desculpe. Uma parte do shopping pertence ao fundo imobiliário e eu comprando cotas eu atinjo uma fração ideal daquele imóvel. E eu estou falando de um fundo que tem participação em 8 ou 9 shoppings diferentes. Então, com um investimento que foi de 1.000 e poucos reais, eu já tenho uma participação em 8 ou 9 shoppings pelo Brasil afora, né? Então, o fundo imobiliário me permite acesso a imóveis de qualidade que eu não teria. Isso me leva a inquilinos de qualidade que eu também não teria acesso. Diversificação. Eu estou falando de um fundo de shopping, mas a minha carteira pessoal tem fundo de shoppings, de escritórios, de fundos, fundos de galpões de logística. E se a gente for ver tudo que eu tenho participação em centenas de imóveis no Brasil inteiro, fazendo isso do meu celular ou da tela do meu computador. É incrível. Eu não faço a gestão dos imóveis. Quem faz isso é o gestor ou o administrador do fundo imobiliário. Não é que não existe o trabalho de gestão. Só não é teu. Não recai sobre mim. Só não recai sobre você. Recai sobre um profissional que eu tenho que conhecer e confiar. E essa história da isenção tributária? Isso. Para a pessoa física, né? O rendimento, ele é a distribuição do lucro líquido do fundo. Então, o fundo tem lá os imóveis e, considerando um fundo de renda, ele compra imóveis, os imóveis estão alugados, os locatários pagam aluguel, isso entra para o fundo, é o faturamento. Chegando lá, vai tirar os custos, o que sobra é lucro líquido. O lucro ele tem que distribuir para o cotista. E então este lucro ele entra no bolso do cotista como rendimento, esse é o nome técnico, Sim. E isso é isento de imposto de renda. Então o que seria o aluguel de um imóvel? No fundo imobiliário é rendimento e é isento de imposto de renda para o investidor pessoa física. Ou seja, se eu tivesse um imóvel, se eu tivesse alocado o meu recurso num imóvel em si, com aquela escritura... Eu faria toda a gestão, administração, teria que lidar com o inquilino, tudo mais. Pouquíssimas pessoas que estão vendo ou ouvindo esse nosso papo teria dinheiro para ter um shopping ou um imóvel na Paulista ou na Faria Lima, coisa assim. E faria toda a gestão, receberia o aluguel e iria pagar imposto de renda. Na física, até 27,5%. Na jurídica, uns 12%, 13%, dependendo da empresa que ele tiver. E na cota do fundo, ou seja, participando Nada. do fundo, ele é isento. Ele é isento. Ou seja, se fossem iguais os rendimentos, ele já teria uma vantagem de no mínimo 14%. E curioso que o rendimento bruto do fundo imobiliário, é que bruto e líquido é a mesma coisa no fundo imobiliário, tá? Mas quanto rende hoje um fundo imobiliário grande, conservador, com bastante liquidez e tal? 0,5 a 0,55 ao mês. Quanto rende bruto um imóvel comprado a preço de mercado e alugado? Bruto, bem alugado, 0,4. E olha lá. Tira o imposto de renda, vai sobrar 0,30, entendeu? 0,32, é. Então, como eu disse, o fundo imobiliário ele é mais seguro, por quê? Pela qualidade dos imóveis, pela diversificação, pela transparência na precificação, pela liquidez. Eu vendo o fundo imobiliário quando eu quiser. Você vende a sua cota na hora que você quiser. 2 dias úteis depois o dinheiro está no meu bolso. Ou seja, tem praticamente aquela liquidez que você tanto enaltecia na sua época de bolsa. De bolsa, exatamente. Ou seja, hoje nós temos um produto imobiliário
Hoje nós temos um ativo extremamente sólido, temos uma cesta de ativos com uma diversidade de prédios e de coisas que a gente não teria acesso, obviamente, como pessoas físicas. Então, quando eu falo que isso reuniu o mercado financeiro e o mercado imobiliário, ele reuniu as melhores características de cada um. Tá? Perfeito. Porque eu tenho a transparência da precificação, a liquidez, que uma coisa importante da liquidez é que ela pode ser parcial. Claro, você quer vender, faz de conta que você tem um apartamento, eu quero vender só a cozinha. Impossível, impossível. Então eu tenho uma emergência, todo mundo passa por percalços na vida. Claro, você vai eu tenho um imóvel de 500 mil, eu preciso de 50 mil, eu tenho que vender o imóvel todo. Se eu tenho 500 mil em fundo imobiliário, eu vendo 50 mil e continuo. Esse é um aspecto incrível, sensacional, que além da liquidez, você realiza o percentual que você quiser. Isso é sensacional, é como se você realmente pudesse transformar uma coisa que era um todo em partículas disso na medida da sua necessidade. Então, essa é a vantagem do mundo financeiro. E o outro mundo, o que traz vantagem? Solidez, tangibilidade e a consistência do rendimento, a consistência do resultado. Apesar das cotas dos fundos imobiliários serem negociadas em bolsa, como se fossem ações, o sobe e desce do preço dessas cotas é infimamente menor do que o sobe e desce das ações. E muitas vezes não reflete nenhuma alteração no imóvel e nem no rendimento. Isso. Eu acho que esse é um ponto que quando eu vindo do mercado imobiliário, da rua mesmo, né, me deparei com oscilação do valor do imóvel diário. Falei, pera um pouquinho, o tijolo continua lá. O rendimento continua lá. O inquilino está lá, está pagando. Tá lá. Às vezes contratos de 15 anos. Sim. Quer dizer, aquilo eu sei que eu vou. Contratos de 15 anos que não podem ser rompidos, contratos atípicos. E o preço do imóvel oscila. Eu falei, esse pessoal é maluco, isso aqui não existe. O imóvel está lá, está pagando o rendimento combinado. Mas isso é a transparência que o mercado traz. Imagina que, por que oscila? Por N motivos, mas pelas notícias que saem na imprensa. Mas muito mais, às vezes, pela necessidade de liquidez de alguém que naquele momento quer vender, porque ele vai fazer um outro negócio e ele quer vender aquele pedacinho daquele negócio e por ele se conforma em vender um pouco mais barato. Se eu estou tentando vender um imóvel, e eu tento um preço hoje, sei lá, 300 mil no imóvel, e não consegui vender, se amanhã eu oferecer 280, talvez eu venda. Então o preço dos imóveis oscila também. Também oscila, claro. E se eu tiver assim, o cara falando, tá fechado, eu só vou comentar com a minha esposa e tal, os 280 eu pago. Aí o presidente dá um tweet lá, não sei o que fala uma bobagem no Twitter. Aí o comprador fica assustado, fala, nossa, o Brasil agora não vai dar tudo errado e tal, isso aqui. Não compro mais seu imóvel. É isso que acontece na oscilação do preço das cotas. Só que é transparente no fundo. E o oposto é verdadeiro. Às vezes você está lá e você vê a cota, o valor subindo. Fala, sem nada ter mudado. Sem nada ter mudado. É o mesmo imóvel, pagando o mesmo rendimento e o valor da cota. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem muita gente procurando por aquela cota e tem gente que eventualmente vai vender ela um pouco mais cara, porque existe uma demanda. Estamos falando de uma parte importantíssima, que é o preço da cota oscila pouco em relação ao mercado de bolsa. Agora, quem nunca investiu nem em bolsa, nem em fundo imobiliário, pode até achar que oscila muito, mas oscila pouco. Agora, o rendimento? Isso é de uma consistência incrível. Isso é incrível. Eu tenho um gráfico, depois eu vou assumir... Manda pra gente quando a gente for colocar isso aqui aos trechos ou na íntegra no nosso... Eu fiz um gráfico assim, oscilação de preço de um fundo grande que foi criado em 2010, que é o Quineia Renda Imobiliária. Tem quase 3 bilhões de patrimônio. Sensacional. 17, 18 imóveis lá dentro e tal. Pessoal de primeiríssima linha. Então eu tenho lá a oscilação do preço da cota dele desde o início. Oscila, e para quem nunca viu vai até achar que oscila muito. Oscila pouco, mas oscila, sobe e desce, sobe e desce. Depois, num outro gráfico, eu coloquei só a distribuição de rendimento histórica dele. Então é de uma consistência incrível. Por quê? Porque são dezenas de imóveis alugados
que eles não ficam desalugados de uma vez só. Claro. E se eu tivesse um imóvel só alugado, ele fatalmente vai ficar desalugado em algum período. O Rodrigo Cardoso, do Clube FII, ele investe cegamente e 100% dos seus recursos em fundo imobiliário. Quando eu digo cegamente, não é que ele não olha os ativos e não olha a equipe de gestão. É que ele é absolutamente devoto. E ele fez um histórico da vida dele. E mais, eu falei isso para ele. A paixão que ele tem por fundo imobiliário deriva da paixão que ele tem por imóveis. Ele está investindo em fundo imobiliário porque, de fato, ele gosta e confia no investimento em imóvel. E aí ele percebeu o dinamismo de chegar nos imóveis via fundo imobiliário. Exatamente. Ele falou que ele dá risada quando vê as cotas oscilarem. Ele falou que para mim isso não significa absolutamente nada. E a gente falou tanto quando eu estive com ele, que a gente fez um podcast super legal, durou quase 2 horas e pouco, e com o Giancarlo também da Silva, eu falei, esse negócio de oscilar o valor da cota é uma coisa tão esquisita, porque eu falei, olha, você fica todo dia quando você está no seu apartamento ligando para a imobiliária para saber quanto vale o teu apartamento? É capaz de um dia você ligar e a imobiliária dizer o seguinte para você, olha, tem um vizinho aí no teu prédio que teve uma dor de barriga, brigou com a mulher, vai se separar e precisa vender o apartamento amanhã. E o apartamento que você comprou aqui comigo há um ano atrás por 1,5 milhão, ele está vendendo agora por 900 mil reais. Exato. Significa que o teu apartamento passou a valer 900 mil também? Não. Obviamente não. Né? E se ele for esperto, ele tiver dinheiro, ele vai lá e compra. Ele vai lá e compra, exato. Não é a mesma coisa que acontece na cota. Né? Bom, Arthur, eu queria... Bom, a gente está falando aqui dos fundos e tal. Como identificar... A gente fala, mas quem está nos ouvindo quer saber o seguinte, bacana, puta, eu estou convencido, vocês são uns caras bons de conversa, mas como identificar um fundo imobiliário bom ou um segmento para investir? Uma das coisas que eu mais respondo aí nas perguntas que me fazem através do Instagram é: que segmento você acha que agora é o segmento da vez? Existe um segmento que você recomenda? Ou existe um fundo em si? Quais são os critérios? Como é que o investidor, como é que a pessoa física, né, que está fazendo a sua função do dia a dia, um médico, um advogado, um dentista, enfim, qualquer um profissional liberal, ou não, um executivo que está super envolvido ali com o dia a dia dele, como é que ele toma uma decisão de em que fundo investir? Rapidamente, assim, como é que ele poderia... Qual o cheiro? Como é que ele olha... É de fato uma dúvida muito recorrente das pessoas. E tem muita coisa para dizer a respeito disso, mas não que seja complicado. Pelo contrário, é meio que intuitivo. Tá? O que é desnecessário é ficar perseguindo o melhor fundo de investimento. São mais de 170 na Bolsa. E a maioria, a maioria é muito bom, isso que eu quero dizer. Mas o negócio não existe o fundo perfeito. Não existe o fundo perfeito. O fundo tem 20 imóveis, os 20 imóveis são excelentes? Não. Tem 1, 2 lá que, se você pudesse, você não gostaria de ter. Pô, mas tem 18 e 19, ou 19, que você fala, cara, que imóveis maravilhosos. Não tem o fundo perfeito. Não tem. Então, não perca tempo procurando o fundo perfeito. Boa. Qual o melhor segmento? O melhor segmento é ter a oportunidade de diversificar em vários. Boa. Então, como que eu escolho o melhor? Não fique procurando o melhor, que é perda de tempo. Muito mais fácil, e eu falo da minha experiência porque eu também não entendia nada de imóveis, muito mais fácil e intuitivo é fugir do pior. O pior é fácil de identificar, Ramon. Você não precisa ser um cara especialista para olhar... saber que aquilo lá não vale... Até pela familiaridade que todo mundo tem com as coisas. Entre os melhores fundos imobiliários, eles são muito parecidos. Sim. Então... Evita o ruim. Vamos pensar em quem que eu vou escolher para namorar, quem que eu vou escolher para casar. Cara, você ficar procurando o perfeito... Vai morrer solteiro. Vai morrer solteiro. Agora, evitar o tranqueira do bairro, o tranqueira da escola, dá para saber. Com fundo imobiliário é a mesma coisa. Então, qual que seria o tranqueira? Tem um único imóvel lá dentro. Tem um único inquilino lá dentro. Atenção, vamos, repete aí isso aí. Anota aí, pessoal. O pessoal que está gravando aqui, anota aí que vocês, todo mundo, o dinheiro que vocês estão vendo aqui, vão botar em fundo imobiliário, hein? Então, anota o que tem que ser.
Evita aquilo que tem uma concentração de risco muito grande. Ou seja, tem um só imóvel. Para quê? Então isso é o que se chama no mercado de monoativo. Monoativo. Ou seja, está alugado ou não está alugado, você está no mesmo risco que se tivesse você um imóvel sozinho. Exato. Então você abre mão de uma das grandes vantagens do fundo imobiliário, que é a diversificação. Então tem um único imóvel. Muitas vezes, além de ser um só imóvel, tem um só inquilino. Então, novamente, você não aproveitou a principal vantagem. E onde ele está localizado? Pô, numa cidade interiorana, numa cidade longe dos grandes centros e tal. Cara, pra quê? Evita este. Já começou aí, já limpou uma parte, já filtrou uma boa parte para você. Começa por onde? Pelos grandes. Grande em patrimônio, em quantidade de ativos, então ele é multiativo, ele é multiusuário ou multi-inquilino, tem lá 10, 12, 15 imóveis alugados para 15 ou 12 ou 10 inquilinos diferentes. E para gente boa. E para gente boa. Inquilinos que você vê que realmente tem lá um lastro e são inquilinos que estão lá para ficar. E aí a gente percebe porque são empresas do nosso dia a dia. Claro. É o supermercado que a gente frequenta que aluga um galpão, claro. Certo? A empresa sei lá, que você compra sua roupa, que é boa, que é grande, que tem consistência. Então a gente conhece os inquilinos, pelo menos de saber que são grandes empresas. E depois, isso vem com o tempo, a gestão é importante. A gestão é muito importante. Eu peguei o meu dinheiro, comprei cotas de um fundo, este fundo vai ter os imóveis, e os imóveis eles não se alugam sozinhos, nem se modernizam sozinhos. Eu preciso de uma equipe boa de gestão. Isso vem com o tempo, essa fluência vem com o tempo. E o principal, eu acho que é começar. Como eu disse como eu comecei, pega um pouquinho de dinheiro, um valor irrisório para você, e pega um fundo desse grande, bem diversificado, e compra um pouco, começa a observar. Faz uma degustação. Faz uma degustação. E vai entrar dinheiro na sua conta no mês seguinte, depois no outro mês, depois no outro mês e tal. Opa, isso aqui é bom. E ao mesmo tempo, você vai obrigatoriamente se interessar por entender o que está acontecendo lá, ler o relatório gerencial. A transparência, a qualidade da informação que existe no mercado de fundo imobiliário não tem em outro mercado. Nem no de ações, nem no de renda fixa, nem no de imóveis. Falo bastante isso, que acho que isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer, que os órgãos reguladores hoje são realmente... CVM faz um trabalho sensacional. CVM faz um trabalho incrível, a própria Ambima também. Então, imagina quem tem vontade de investir em imóvel, ele tem essa mesma dúvida, esse mesmo medo de começar. E se eu errar? E se eu escolher errado? No imóvel você não começa com R$300. Você pega uma boa parte do que você tem, ou talvez tudo que você tem na vida e faz uma escolha. Se for errada, ela não é irreversível, mas desfazer isso vai custar dinheiro, vai custar tempo, vai te dar dor de cabeça. E se você pegar um pouco de dinheiro e comprar cota de 1, 2, 3 fundos imobiliários diferentes, você vai errar? Óbvio que vai errar. Todo mundo erra no processo de aprendimento. Sabe o que vai acontecer no processo de aprendizado? No empreendimento, você está pensando em empreendimento. Todo mundo erra. Sabe o que vai acontecer? Você vai vender essas cotas com a maior facilidade do mundo e vai ter valido como aprendizagem. E assim vai. A fluência ela vem ao longo do tempo. Ninguém precisa esperar ser fluente para começar. Então, mas a gente está falando que o ativo, realmente o prédio, a gente consegue ver, o inquilino, a gente consegue identificar se é bom ou não. E a equipe de gestão? Eu encho muito a paciência e falo, pessoal, tudo que você faz na vida, você tem que ter aquilo que você falou, você tem que saber ter um raciocínio crítico, um discernimento. Com quem você está lidando. Né? Ou seja, e a equipe de gestão? Que buscar dessa equipe de gestão? Buscar o tempo que ela tem de mercado, buscar o que ela já fez, quem são as pessoas que estão lá dentro, o que elas fizeram na vida que pode te dar a tranquilidade de que eles efetivamente vão tomar conta daqueles imóveis, que no momento de vacância desse imóvel eles têm agilidade, têm conhecimento, fazem uma gestão ativa. Então, uma coisa boa é que isso exclui alguns bons que são mais novos do mercado, tá? Mas uma coisa boa para começar, a gente passou por uma crise que não foi fácil. Estamos no pós-guerra, né? Estamos no pós-guerra. Quem esteve no front? Quem atravessou essa crise? Teve gente que ninguém saiu ileso dela. Ninguém saiu. Tá? Todos os fundos saíram com determinado nível de vacância, diminuiu um pouco o rendimento, caiu a cota, todo mundo passou e saiu, no mínimo, esfolado. Sem dúvida. Mas tem gente que se machucou demais. Por quê? Então, aí, por falta de experiência no mercado imobiliário, certo?
ou porque não foi um gestor ativo, não foi um gestor diligente. Então uma coisa boa é dar uma olhada nos que já existiam, como eles passaram pela crise e como que eu faço isso. Pô, esse ambiente ele é tão colaborativo, a gente estava falando do Clube FI, tem lá informações incríveis. E tem o fórum de conversa sobre cada fundo e tal. Então isso já é uma boa maneira de filtrar. Depois, entre em contato com o cara, bate um papo com ele, manda um e-mail, liga para o gestor, eles atendem. Vai ver o quanto eles são efetivamente receptivos, o quanto você vai ter de resposta às perguntas que você faz. Né? Tem lá o relatório gerencial, quanto mais informação, mais claro, mais detalhado, isso já mostra uma preocupação em ser transparente. Essa é a palavra. E a transparência é o seguinte, transparência não é marketing. Não. Transparência é chegar um mês lá e escrever, olha, esse mês a cota caiu porque esse imóvel ficou vazio e a gente vai ter que resolver isso e vamos resolver. É isso aí. Todo mundo de vez em quando enfrenta problemas, mas uma coisa é ser transparente. Correto, exatamente. Isso. Então todas essas coisas ajudam. Aí quem está assistindo está falando assim, mas pô, como é que eu vou saber isso tudo? Cara, não sabe de cara, tem que começar, tem que ir devagar. No mercado das pessoas, tem gente que está assistindo que é médico, que é mecânico, que é carpinteiro, que é engenheiro e tal. Hoje ele sabe tudo. O mecânico sabe, pô, aquele mecânico daquela rua é bom, aquele outro não é bom e tal. Só que ele não soube quando ele começou. A fluência ela vai vindo aos poucos. Começa devagar, começa pequeno e as informações vão sendo assimiladas. Você vai compilando isso. Devagar, vai adquirindo cada vez mais confiança, vai se familiarizando. Exatamente. É esse que eu acho que é um trabalho super importante que a gente tem que fazer. Tornar as pessoas, através da transparência, fazer com que as pessoas assimilem, né, o conceito e vejam, experimentem e façam uma degustação. Risco, a gente está falando de risco. É importante, não existe investimento sem risco, é importante falar de risco. Mas, novamente, essa minha experiência de mercado financeiro, quando a gente fala de risco no mercado financeiro, as pessoas exageram a questão do risco. Se tem risco, eu não quero. Não, pera lá. A gente lida com risco todos os dias, para tudo, para atravessar a rua. Você já pensou? No mercado financeiro tem uma máxima, que na verdade é uma obrigação, que é dizer sempre, olha, retornos passados não são garantias de retornos futuros. O que é absolutamente verdade. E tem que ser dito em letras garrafais em qualquer investimento de qualquer coisa. E aí isso assusta as pessoas. Você já pensou se quando você for comprar a sua próxima passagem aérea, antes de colocar o número do cartão de crédito, tivesse que vir uma mensagem dizendo assim, pousos passados não são garantias de pousos futuros? É absolutamente verdade. É sensacional. E a gente lida com esse risco. A gente sabe que pode acontecer e a gente lida com esse risco. No mercado financeiro é a mesma coisa. Só que o risco não é binário, assim, de eu estar num avião que cai. Eu começo devagar, eu diversifico, eu consigo diminuir os riscos e lidar com eles. Então, essa é uma questão super importante, né? Tem alguns fundos imobiliários que dão retornos que você vê são descolados da média. Tem alguns fundos que você olha para aquilo e fala, gente, espera um pouquinho, tá exagerado, tá descolado do que deveria ser ou da média dos bons. Isso. O que quer dizer isso, Arthur? Significa... fala aquela tua máxima, vai. Ganhar dinheiro e perder peso nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Então tem lá 170 fundos na bolsa, 155 rendem um determinado valor. Hoje eu vou falar 0,5, só que alguém vai assistir isso daqui 1 ano, 2 anos, vai ser ou mais ou menos do que 0,5. Mas digamos que a média hoje seja 0,5 ao mês. Aí tem 15 que estão dando 0,8, 0,9 ao mês. 0,10. Ganhar dinheiro e perder peso nunca vai ser fácil. Se a grande maioria dá 0,5, por que tem 15 que dão 0,8? Eles são os melhores ou são os piores do mercado? Eles são os mais arriscados do mercado. Não tem dinheiro de graça, não tem almoço de graça. Não tem risco de graça. Não tem risco de graça. Então, para mais risco, mais retorno esperado. E o que é risco? É probabilidade de algo dar errado. Então, se eu estou assumindo, ou se eu estou investindo em algo que tem mais risco, eu estou aumentando a probabilidade das coisas darem errado. Claro. Eu posso andar de moto bem paramentado, ou posso andar de moto de bermuda sem capacete, camiseta regata. A 200 por hora. A 200 por hora. Significa que a probabilidade de algo dar errado é muito maior.
Não é certeza que vai dar errado, isso também é importante, claro. Tá? Mas a probabilidade de dar errado é muito maior. Muito maior. Então, essa pergunta que você fez é vital, porque é um comportamento intuitivo, é da natureza humana ir atrás do que está rendendo mais. Se eu for atrás do que está rendendo mais, e eu me defino como, olha que interessante, eu me defino como investidor conservador, eu gostei de fundo imobiliário, porque tem lastro no mercado de imóveis, isso é conservador, adere ao meu perfil. Eu quero coisas concretas. E aí eu vou lá e invisto nos mais arriscados, que são os que rendem mais. Né? Olha que coisa contraditória, né? Completamente contraditória, exatamente. Então a questão é entender que quando eu compro a cota de um fundo imobiliário, o que de fato eu compro é patrimônio. Tem imóvel dentro do fundo e eu tenho cotas do fundo. Então vamos entender essa relação. Os imóveis pertencem ao fundo imobiliário e o fundo imobiliário pertence aos seus cotistas. Então, ok? Então o imóvel não é diretamente meu, ele é do fundo, mas o fundo é meu. Quando eu compro cotas de um fundo imobiliário, o que eu adquiri? O patrimônio do fundo. O rendimento do fundo, ele é uma consequência da qualidade dos imóveis que tem lá dentro. Eu acho que, além disso, né, Arthur, a gente tem a questão da própria valorização patrimonial. Quando Sim. você compra um bom prédio, quando você compra um bom ativo, como a gente diz, você, além de ter o rendimento, que se eventualmente você está consumindo esse rendimento, o teu patrimônio continua ileso. Né? E muitas vezes valorizando com relação a outras coisas, né? Ou seja, você está ganhando valor real naquele teu imóvel, na tua cota, naquele teu portfólio. Nas fases boas ele vai valorizar, vai valorizar mais do que a inflação se ele for bem localizado, bem gerido e um imóvel de qualidade. Exatamente. Se for, né? E nas fases ruins, ele vai perder, vai desvalorizar, nas fases ruins sim, mas se ele for bem localizado, um imóvel de qualidade bem gerido, ele vai perder menos do que os outros. É resiliente. Ele passa pela crise de uma forma muito menos traumática. Já aquele que estava rendendo 0,8, enquanto os outros chega a crise, aí sai da frente. E aí a hora que você vai fazer a média na vida do que aconteceu com os fundos que pagam coisas muito disparatadas, você vai ver que na verdade você está vivendo em picos, né? Exato, não é legal. Exato. E todo mundo cresce o olho porque rende mais. O que rende mais não é de graça, rende mais porque tem mais risco. Então, se você é conservador, mais um motivo para ir atrás do que está na média do mercado. Por quê? Porque ele vai ser consistente ao longo do tempo. Entende? Um bom ativo, seja lá qual for, pelo preço justo, é um bom negócio. Claro. Um ativo ruim dificilmente é um bom negócio, só se ele estiver muito barato. Arthur, nós estamos vivendo um momento no Brasil onde, eu brinco, toda vez eu falo isso, a gente sempre viu os nossos voos de galinha, né? Agora eu estou dizendo que a gente está andando em passos de siri, que vai para o lado. Né? Em vez de dar o voo de galinha, a gente só vai trocando de bicho, agora é passo de siri. Por enquanto estamos num momento aí de passo de siri, um olho para o peixe, outro para o gato, não sabendo exatamente em que ritmo e eu acho que as coisas vão acontecer, tudo indica que sim, mas, por outro lado, nós estamos vivendo um momento único na história de juros a um patamar... Único. Que idade você tem, Ranudi? Tem que falar? Eu costumo dizer 10 anos a mais, pessoal, eu tenho 60. Tá bom. Bom, eu acabei de fazer 60. Eu e você aqui vimos um Brasil com inflação altíssima. Você muito mais do que eu, porque você pagava a conta, eu só dava despesa para o meu pai e para minha mãe. Mas eu vivi e me lembro. Tem o pessoal da produção aqui, inclusive eles não sabem o que é inflação. Eles não sabem o que é inflação. Quem está assistindo a mesma coisa. Tem um pessoal que viveu um Brasil com inflação e pessoas que não viveram um Brasil com inflação. Agora, um Brasil de juro baixo, você não viveu, eu não vivi, ninguém na sala, nem ninguém que está assistindo. É verdade, é incrível isso. Então a gente tem uma oportunidade, esse momento único, a gente tem uma oportunidade, caso o juro permaneça constantemente baixo por um período de 10 anos, esse país duplica ou triplica. É um outro plano real, que nenhum brasileiro viu acontecer. Exato. Agora, muitos países do mundo têm juros baixos e a gente sabe o que acontece. Exatamente. Então, de fato, isso é um momento
Único não, é a terceira vez que o juro no Brasil está abaixo de 10%. Mas acho que é a primeira vez que ele está por questões estruturais. É isso. Exatamente. E que a gente vê condições, vê uma equipe competente trabalhando para manter. Então é isso, eu torço muito para que de fato ele permaneça abaixo. Está em 6,5. Se for para 8, para níveis do Brasil ainda é muito baixo. Mas estamos falando aí, as especulações de ir para 6, de ir para 5, mas vamos pensar num ciclo de 10 anos. Talvez ele suba um pouco, talvez ele vá para 7, depois ele cai para 6,5, depois vai para 7,5. Está abaixo de 10, está lá por 8. Para a realidade brasileira, isso é muito pouco. No começo do governo Fernando Henrique Cardoso, era 45% ao ano taxa de juros. Então 8 para o nosso padrão é muito pouco. E isso viabiliza tanta coisa no mundo de investimentos. Porque quando é lá, para falar de um nível recente, 14% ao ano, 14,25%, significa que eu pego meu dinheiro, compro um título público lá no Tesouro Direto, e se eu ficar em casa comendo pipoca e assistindo a sessão da tarde... Você ganha mais do que quem investiu. Eu ganho mais do que quem investiu, quem montou um negócio, quem deu emprego. E aí a gente entra no círculo vicioso e não no virtuoso. Isso. Né? Então é lindo, maravilhoso, é fácil. Então eu compro, eu não preciso fazer nada e meu patrimônio vai multiplicando. Lindo, só que minha filha não vai ter onde trabalhar. Exatamente. Porque não vai ter empreendedores nesse país. E a hora que você sair na rua, você tem que sair de carro blindado. Exato. Porque o desemprego que vai estar acontecendo... Isso, e a concentração de renda, ocorrendo vai gerar exatamente isso. Agora com taxa de juros em 8, 7, 6,5 e tal... Aí a renda fixa, que é importantíssima, ela cumpre a sua real função. Qual é? Conservar patrimônio e não multiplicar patrimônio. Renda fixa é um mercado gigante, é o maior mercado da fatia do mercado financeiro, a renda fixa é sempre o maior em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque todo mundo tem uma parte do patrimônio para conservar. E o que eu faço com isso? Então, eu ponho títulos de renda fixa. Quando eu quero multiplicar, eu tenho que assumir algum risco. Ou eu monto o meu negócio, ou vou empreender, ou eu pego o meu dinheiro e entro de sócio, de participante com quem vai empreender por mim. Então, por exemplo, eu não tenho o meu negócio próprio, mas eu tenho ações de empresas do Banco Itaú, eu tenho ações da Petrobras, enfim. Isso não é uma coisa de mão única. Eu investi nessas empresas, assim como quando eu invisto num fundo imobiliário, o que tem do outro lado da mesa? Tem um empreendedor que pegou esse dinheiro e que levou para o mercado real. Uma parte do dinheiro que a Petro usa para tirar petróleo lá do pré-sal veio da minha poupança. Das suas ações. No mercado de fundo imobiliário, quem investe, por outro lado, tem lá um fundo que levantou recursos e que vai investir no mercado imobiliário. Então ele vai financiar a construção de um imóvel, ou ele vai comprar um imóvel já pronto, e isso tudo faz a roda da economia girar, gera emprego, gera renda, paga tributo, inovação, tecnologia, desenvolvimento. Com a taxa de juros, então, no patamar que a gente tem, as coisas se encaixam. A renda fixa serve para conservar e os investimentos de risco servem para multiplicar, com um risco de diminuir. Mas isso é a vida. É a vida. O que não dá é para eu ter, na renda fixa, conservar e multiplicar. Isso é uma anomalia que acaba com qualquer mercado. Economia. E o fundo, onde ele entra nisso? Se a renda fixa é para conservar e, vamos dizer, a renda variável, ou seja, as ações, é para multiplicar, e o fundo imobiliário, ele é um híbrido. Olha, desse negócio? O que sim, ele é? Ele é um híbrido desse negócio. Ele é um ativo de renda variável, porém ele carrega características de renda fixa. Então, primeiro, o que é renda fixa e renda variável? Tá aí algo que precisa ser muito bem esclarecido nesse mundo dos investimentos. As pessoas pensam que renda fixa é preço fixo. Quando eu pergunto isso, eu pergunto para todos os meus alunos de pós-graduação. Ação é um ativo de renda variável. Por quê? Porque o preço oscila na bolsa? A classe inteira faz assim. E aí eu pergunto, o que oscilou na bolsa que vocês falaram? Preço. O que a gente está classificando? É a renda. É a renda. Então, por que a ação e fundo imobiliário é ativo de renda fixa? Porque a renda, eu falei agora há pouco, ela vem do lucro. No caso dos fundos imobiliários, 95% do lucro líquido é distribuído como rendimento. Lucro não é igual todos os meses. Lucro varia. Então, a renda que vem do lucro é variável. Isso significa que,
pode variar para baixo, mas pode variar para cima. Pessoal, vamos repetir essa história. A renda que vem do lucro é variável. Por isso é renda variável. Isso. Pode variar para baixo e pode variar para cima. Esses conceitos são super importantes. Embora a gente esteja falando de imóvel, de fundos imobiliários, é muito importante para a gente incorporar e conseguir inserir este veículo, o fundo imobiliário, dentro da nossa cabeça, entendendo esse universo tão simples e claramente como o professor Arthur está explicando. Prossiga, professor, não quero te interromper. E a renda fixa? A renda da renda fixa, o investimento em renda fixa é meramente um empréstimo que eu faço para o governo, para o banco, para uma pessoa, para uma empresa. Então eu compro lá um CDB, empresto dinheiro para o banco, uma LCI, empresto dinheiro para o banco, debênture, empresto dinheiro para uma companhia, um título público, empresto dinheiro para o governo. Como todo empréstimo, antes de fazer o negócio a gente vai combinar, eu quero X%. Por isso que ela é fixa. Por isso que ela é fixa. Então eu quero, por exemplo, na pré-fixada, eu quero 10% ao ano. Vai ser 10%, faça chuva ou faça sol. Nem por isso o preço vai ser fixo. Se eu quiser vender o título antes, ele é negociado no mercado e oscila pra caramba, tá? Você pode ter um título em renda fixa de uma empresa ou para alguém, uma dívida para alguém que não está indo bem, vai cair. Você vai ter uma dificuldade. O juro subiu no país, vai cair. Dificuldade de vender. Então a diferença entre os dois, imagina que uma empresa listada em bolsa, às vezes ela emite ações, às vezes ela emite debênture, e debênture é renda fixa. Então eu comprei debêntures dessa empresa e o combinado é 10% ao ano. Vai ser 10% ao ano. Se o lucro dela triplicar, quanto que eu vou ganhar na debênture? 10% ao ano. A renda é fixa. Se eu sou acionista da empresa e o lucro dela triplica, minha renda triplicou. Perfeito. Certo? Um é melhor do que o outro? Não, um complementa o outro. Um complementa o outro. Tem uma parte do meu patrimônio que eu quero conservar, então eu deixo na renda fixa. Claro. Tem uma parte que eu estou disposto a tomar um pouco de risco para multiplicar, então eu vou para a renda variável. E o fundo imobiliário? Aí o fundo imobiliário chega no meio das duas coisas. Ele é um ativo de renda variável com um pezinho na renda fixa. Ele tem um ativo híbrido, tá? Por quê? A renda variável vem do lucro. O lucro vem da onde? Do que sobra do faturamento. E o faturamento vem da onde? Da maioria dos fundos, porque tem fundo para qualquer empreendimento imobiliário. Mas vamos falar de um de renda. O fundo tem imóvel, o imóvel está alugado, o contrato tem 5 anos, 10 anos, 15 anos. O inquilino paga o aluguel, isso é o faturamento, tira os custos, sobra o lucro, distribui o lucro. Bom, o que o inquilino paga de aluguel é muito estável, muda uma vez por ano. Reajusta pelo IGPM, pelo IPCA e tal. Pode ter um impacto maior? Dependendo do tipo de contrato, pode ir numa janela que é do 3º ano e quando o contrato vence, que pode ser no 5º ano nos contratos típicos ou nos atípicos, às vezes é 10, 15, 20 anos e tal. Bom, então de vez em quando tem impactos que podem ser positivos ou negativos, mas na maioria do tempo tem um contrato que está sendo cumprido por um valor que não muda. Está estabelecido. Então, quando eu falo a consistência da renda, é essa característica de renda fixa, porque a renda é previsível, tem os contratos, eu sei quanto deve entrar, então ela oscila muito pouco. Os preços oscilam, como tudo, de renda fixa ou de renda variável, mas a renda ela se parece com renda fixa. Tá? Perfeito. Bom, o contrato está lá, vigente por 10 anos, o inquilino nunca deu um calote, entrou todo mês o mesmo valor. Ainda assim o rendimento oscila? Sim, oscila. Porque o que vem é o lucro, né? O lucro é o que sobrou na última linha lá da DRE. Claro. Ela pode mudar porque o imóvel precisou de uma reforma, ok? Claro. Porque o inquilino atrasou um mês. Uma benfeitoria que foi feita em você para melhorar a qualidade do imóvel para o futuro. Então ela pode oscilar pontualmente, assim como vai chegar um momento que o inquilino foi ótimo, tivemos uma ótima relação, e ele fala, agora não preciso mais do seu imóvel, e o imóvel vai ficar 2, 3, 6 meses vazios. Mas quem tem imóvel sabe muito bem que isso é coisa... É da vida do imóvel. E depois ele é alugado de novo e a vida segue. Então o fundo imobiliário ele tem características híbridas porque ele é de renda variável, no entanto a renda ela varia muito pouco. E é por isso que o preço da cota varia muito pouco também. Porque ela é ancorada na distribuição da renda. Então, se um fundo distribuir esse mês 70 centavos e eu tenho fundamentos para acreditar que ele vai distribuir os mesmos 70 pelos próximos 3, 4, 5 meses, se a cota subir demais,
a rentabilidade dele vai diminuir. Claro, Então, imagina proporcional ao que ele aumentou, isso, de valor, você continua tendo aquela mesma renda. A renda é a mesma, 70 centavos. Eu comprei por R$100 a cota, isso vai dar 0,7 ao mês. Agora, se eu comprar por 110 reais a cota... Está rendendo 0,6, 0,5. Isso. Então, apesar da renda ser a mesma, a rentabilidade diminuiu. Então, se a cota subir demais... A renda não, vai chegar uma hora que o mercado vai falar, pô, não está valendo a pena investir nisso. E quem tem vai vender. Quem tem vai vender. Eu tenho um imóvel que vale 1 milhão, chega alguém e fala assim, gostaria de pagar 1.300.000 no seu imóvel. Meu amigo, seja feliz, o imóvel é seu. Tá certo? Claro. No fundo imobiliário, se ele descolou muito da realidade e está muito caro, quem tem vai vender, ele vai voltar. E se ele cair demais? Se ele cair demais, quer dizer, os imóveis estão lá, os contratos estão sendo cumpridos, os inquilinos são bons e agora ele está rendendo 0,8, 0,9, 1%. Vamos comprar. O mercado vai comprar e vai. Então ele oscila pouco porque ele é bem ancorado e balizado na distribuição de renda, que é razoavelmente previsível, com muita informação e transparência. Bom, pessoal, vocês estão vendo por que é o professor Arthur Moraes, né? Sabe tudo, tem embasamento para dar aula aqui para a gente por muitas horas, por muito tempo. É uma delícia conversar com ele, realmente cada vez que a gente tem a oportunidade de estar junto, é um aprendizado, é um privilégio e bom que isso hoje tem a possibilidade de ser democraticamente espalhado através das mídias sociais, que é essa nossa missão aqui. A gente quer trazer pessoas como o Arthur, pessoas que consigam falar com esta clareza, com essa objetividade, que tem cursos absolutamente acessíveis para você se tornar um especialista no assunto, ou se não um especialista, um conhecedor. Eu não gosto de falar a palavra especialista, mas um conhecedor ao ponto de te dar o conforto suficiente para entender esse mercado, investir nesse mercado e não ter medo de ser feliz. É um produto sensacional, é um produto democrático, você começa a investir com qualquer valor. R$150, R$200, começa a investir. Eu acho que esse ponto é fundamental. Vou voltar aqui só mais uma vez. Você não só investe qualquer valor, como quem investe R$1.000 tem o mesmo benefício de quem investe então, R$1 milhão. Talvez a gente não tenha deixado isso claro. Por que acontece isso? Porque quando o fundo apura lá os 95% do lucro líquido, ele pega a quantidade de cotas que existe, divide, então, X milhões por X cotas. E aí ele fala, eu vou distribuir 70 centavos por cada cota. Então, se eu tenho uma cota, eu recebo 70 centavos. Se você tem 10, você recebe R$7. E assim por diante. Então, de fato, o rendimento é idêntico para todo mundo. Mas, ou seja, todo mundo tem acesso ao mesmo bem, ao mesmo bem, imóvel. E a mesma distribuição de lucro. E a mesma distribuição. Na proporção de Quem quantas pode cotas mais comprou. Não leva mais, ele leva mais cotas, Sim. porque ele botou mais dinheiro dele. Exatamente. Mas ele não tem diferenciação. Proporcionalmente é igual. Não tem diferenciação de rendimento. Isso então, muito legal. É democrático, é transparente, tem o lastro imobiliário e aí tem tanta gente que investe em imóvel sem ter medo de investir e faz bons negócios em geral. Agora que ele percebe que existe uma forma alternativa, mais eficiente de chegar no mercado imobiliário, não há por que não investir um pouco em fundo imobiliário. Quem investe em ações, então, nem se fala. O cara que já investe em ações deveria colocar fundo imobiliário no seu portfólio, vai diminuir sobremaneira o risco e não vai diminuir em renda. Tá? E quem tem renda fixa, a pergunta é, eu dormiria tranquilo se eu investisse em imóvel? Se a resposta é sim, você está preparado para investir em fundo imobiliário. Porque vai ser mais seguro e mais rentável. Pessoal, é tão gratificante ver as coisas serem trazidas com tamanha clareza, né? Com tamanha tranquilidade, com propriedade, né? Eu agradeço, Arthur, demais. Eu que agradeço o convite e quero parabenizar mais uma vez pelo canal e pela sua disposição. Você tem muito para ensinar e tem que passar isso adiante. Eu acho que o melhor que eu posso fazer é trazer pessoas como você e espero que a gente esteja juntos aí por muito tempo. Acho que a gente está abrindo uma oportunidade não só para a gente se expressar, sim, mas para o investidor se esclarecer. Né? Exatamente. A gente faz isso porque gosta, né? A gente faz isso porque realmente é apaixonado pelo tema
E está vendo uma oportunidade disso efetivamente florescer no Brasil, como é no resto do mundo. E não é um negócio que precisa do método do professor Arthur de ficar milionário. Não existe isso, isso é blá blá blá. Eu não sou guru. Eu sou professor, eu não sou guru. É só entender minimamente como é as coisas, evitar as tranqueiras e o resto vai acontecer paulatinamente, gradativamente. A gente tem um caminho, o Brasil em todos os segmentos tem um caminho incrível para percorrer e eu acho que tudo indica que a gente vai entrar num ciclo virtuoso. Né? Vamos torcer para isso. Eu acho que existem, obviamente, sempre alguns percalços no caminho e não tem como não ter. É uma democracia jovem, porém uma democracia com muita vontade de, me parece agora que com muita vontade de efetivamente acontecer. Né? Eu, desde que nasci, escuto o Brasil é o país do futuro. Eu realmente acredito e espero que o futuro tenha chegado. O Brasil está aqui, só precisa chegar ao futuro. Eu acho que dessa vez chegando. Melhora. Não, talvez não no ritmo que a gente poderia ou merecia, mas melhora. A gente falou aqui da época da inflação e tem gente que nem sabe que isso existe. Olha o quanto esse país já melhorou. A gente já melhorou, sem dúvida. Arthur, eu peço que você faça aqui uma mensagem final, uma despedida. Não é uma despedida, é uma despedida de hoje, quero deixar isso muito claro, pessoal. Sei que vocês vão falar, pô, mas acabou? Não acabou de forma alguma. A gente vai estar junto aqui muitas vezes, se Deus quiser, vamos trazer outras pessoas para fazer um fórum ainda mais divertido, um fórum ainda mais multidisciplinar, né? E essa nossa ideia, essa nossa obstinação, na verdade. Arthur, está com você. Queria te pedir aí uma despedida, uma mensagem final para todo mundo. Muito bom. Bom, obrigado e parabéns, Ranudi, pela disposição de passar isso tudo e colocar um canal para qualquer um acompanhar. E para quem assistiu, o que eu quero é reforçar que é preciso começar, dá para começar pequeno, o que é importante, e imaginar que, por que a gente está fazendo isso aqui? Por que a gente está falando tanto de fundo imobiliário e por que a gente fica insistindo para as pessoas investam em fundo imobiliário? Porque tem só 300 mil brasileiros que investem nisso, com um potencial enorme disso ser milhões de pessoas, como tem milhões de pessoas que investem em imóveis, e levar um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de qualidade para o seu portfólio. Senão, todo mundo pode ter um pouquinho do que guarda em fundo imobiliário e vai ter uma renda que vai te servir para uma série de coisas, para aposentadoria, para um objetivo aí de médio prazo ou coisa assim. Então tem muita gente que tem vontade de investir, e principalmente vontade de investir em imóvel, e não consegue começar porque precisa de muito dinheiro. Acabou com o fundo imobiliário, R$150 você começou. Vai entrar quanto no mês seguinte? 70 centavos, 65 centavos. Não muda a vida de ninguém, mas começa. E a roda começa a virar. E o Brasil começa a virar porque essa indústria movimenta 70% da economia. E aí, nesse tempo, são 20 anos de mercado financeiro, o mercado de fundo imobiliário, como ele é mais consistente, eu adoro investimento em ações, invisto em renda fixa e também invisto em fundo imobiliário. Mas no mercado de ações, no país que a gente tem, eu já vi muitos solavancos. Já vi muita gente se machucar. No mercado de fundo imobiliário, eu nunca vi um grande caso de fraude, eu nunca vi um solavanco gigante. Já vi desvalorizar, pegamos a crise 2015, 2016, desvalorizou, hoje valorizou tudo e já tal. Voltou. Enfim, é vida, não é diferente da vida. Todo mundo que tem um pouquinho de experiência na vida já tomou seus tomos, já levantou e o fundo imobiliário não é diferente. Mas ele entrega uma consistência de resultados que me deixa confortável. De vir dar a cara a tapa e falar, pô, invista um pouco em fundo imobiliário e recomendar investimento em fundo imobiliário. Muito legal, gente. Muito obrigado. Realmente, como vocês viram, foram momentos importantíssimos para a gente ter a oportunidade e o privilégio de ter o Arthur aqui com a gente. Não esqueçam, Arthur Moraes, deem uma olhada nos cursos que ele está aí, enfim, dando de uma forma absolutamente acessível, com uma clareza, uma simplicidade de se expressar, como vocês viram, que torna qualquer um de nós
um conhecedor do assunto. Não deixem de olhar, não deixem de segui-lo. É realmente uma figura importantíssima para a nossa indústria, uma figura importantíssima para estar perto da gente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Valeu, muito obrigado. Obrigado.